Bom, pessoal, então estamos aqui para continuar a nossa aula. Semana passada nós vimos as curvas de titulação para ácidos fortes com bases fortes. E hoje nós vamos então estudar um pouquinho das curvas de titulação para ácidos ou bases fracas, tá? Então, como eu já falei, né, já mencionei na aula anterior, quando eu faço titulação, eu sempre posso fazer titulação de um ácido forte com uma base forte, ou de um ácido fraco com uma base forte, ou de uma base fraca com um ácido forte. Eu nunca posso fazer com os dois fracos, porque a extensão da reação é um efeito que afeta bastante a titulação, tá? Que a gente inclusive vai ver em alguns gráficos aqui depois esse efeito, tá? Então, assim, novamente aqui eu tenho 4 tipos de cálculos que eu devo fazer para poder derivar a minha curva de titulação de um ácido fraco ou de uma base fraca, com respectiva base forte ou ácido forte, tá? Então, eu vou ter aquele ponto que é o ponto inicial. Então, no início, se eu tenho somente um ácido fraco ou uma base fraca, o pH ele vai ser calculado pela concentração do soluto e da constante de dissociação. Então, não esqueçam que se ácido fraco ou base fraca são ácidos que não ionizam totalmente, então a gente acaba caindo numa equação quadrática lá de segundo grau, equação de segundo grau, e fazendo as continhas por Bhaskara, tá? Se as soluções estão concentradas adequadamente, tipo 0,1 mol por litro, a gente já pode fazer uma aproximação, que no exemplo eu vou mostrar para vocês. Caso contrário, se for diluída, nós temos que fazer caindo lá em Bhaskara. Daqui a pouco a gente revisa esse cálculo, tá? Quando que vocês viram esse cálculo? Lá em analítica qualitativa, quando vocês calcularam pH de ácidos e de bases fracas. Então, é nesse momento, tá? Então, no início, eu tenho um ácido ou uma base fraca. Como que eu vou calcular? Eu vou calcular o pH de ácido fraco ou de base fraca pela constante de dissociação, o Ka ou o Kb, certo? Depois de vários incrementos da adição de várias quantidades do meu reagente, do meu titulante, que se eu estou titulando um ácido fraco com uma base forte, então depois de eu adicionar alguns ml da base forte, o que vai acontecer? Eu vou ter uma solução que na verdade é um tampão. Então, como que eu vou calcular esse pH? Eu posso calcular o pH do tampão considerando a concentração da base ou do ácido conjugado, né? Dependendo se eu estou titulando ácido ou base, e a concentração residual do ácido ou da base fraca. Então, por exemplo, se é um ácido acético que eu estou titulando com NaOH, então eu ainda tenho um excesso de ácido acético, porque eu adicionei apenas algumas gotas de NaOH, tá? Então, essa que é a concentração residual do ácido, que eu calculo como eu calculava lá para ácido forte e base forte, pelo número de mols. Então, eu considero que todos os mols de NaOH adicionado reagiram com o ácido acético. Eu só não posso esquecer que ali eu tenho um tampão, então eu também tenho que considerar a concentração da base conjugada, no caso do ácido fraco, tá? Aí, no ponto de equivalência, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aquele ponto em que exatamente todo aquele ácido que eu tinha, no caso ácido acético, né, ácido fraco, reagiu com o NaOH. Esse é o ponto de equivalência. Nesse ponto, o que eu tenho? Todo ácido reagiu com a base, então eu tenho um sal mais água. No entanto, como eu tenho um ácido que é fraco, o sal que vai ser originado, pensando novamente numa titulação de um ácido fraco, que é o ácido acético, com o NaOH, eu vou ter um sal que tem características básicas, que é o acetato de sódio, certo? Então, esse é um sal básico e, por isso, esse é um sal que sofre hidrólise. Então, o meu cálculo do pH é a partir da concentração desse sal, considerando a hidrólise, tá? Então, como vocês podem perceber, as contas aqui, quando uma das espécies é fraca, ou o ácido ou a base, são um pouquinho mais
trabalhosos do que quando nós consideramos ácido forte com base forte. E aí, depois do ponto de equivalência, fica mais fácil, né? Depois do ponto de equivalência, se eu estou pensando na titulação do ácido acético com NaOH, todo o ácido já foi consumido, então as próximas gotas de reagente de NaOH que eu adicionar vai ter um excesso de OH. A professora ainda vai ter a concentração de OH do tampão, né, produzida pelo tampão? Vai, né, ter um pouquinho da hidrólise ali, do sal formado? Vai. Só que a concentração praticamente não se iguala àquela da concentração da base em excesso. Então, por isso a gente considera a base em excesso e não a hidrólise que acontece daquele sal que está no meio da solução ainda, certo? Então, a gente faz a conta do pH pensando no excesso de base. Então, esse aqui, gente, é como se fosse um esquema para você fazer a conta do pH durante uma titulação, né, hipotética, tanto para um ácido quanto para uma base. É isso que nós temos que considerar. Agora, a gente vai pegar um exemplo. Então, vamos lá para o exemplo, tá? Então, eu quero gerar uma curva para titulação de 50 ml de ácido acético, 0,1 mol por litro, com hidróxido de sódio também 0,1 mol por litro. Então, no ponto inicial, antes de adicionar nada de base, o que eu tenho? Ácido acético, que é um ácido fraco. Então, eu tenho que considerar na hora de fazer a conta, a constante de dissociação ácida do ácido acético, que é 1,75 vezes 10 na menos 5, tá? Aqui eu utilizei, por ficar mais simplificada a conta, aquela aproximação que o Skugg também utiliza. Gente, quem não lembra dessas contas de ácido fraco e base fraca, precisa dar uma olhadinha lá para o capítulo 9 do Skugg, tá? Então, volta lá e dá uma revisada. Então, assim, antes de adicionar qualquer quantidade de base, eu tenho 0,1 mol de ácido acético. Então, essa equação é derivada lá da constante ácida, né, da constante de equilíbrio do ácido acético, da dissociação dele. E essa aproximação é assim: a concentração do íon hidrônio, que é o H3O+, é proporcional a raiz quadrada da constante ácida vezes a concentração desse ácido, tá? Então, por isso, H3O+, vai ser igual a raiz de 1,75 vezes 10 a menos 5, que é a minha constante, vezes a concentração do ácido que está aqui, que é 0,1. Isso deu 1,32 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E por isso, então, o pH é menos o log da concentração do H3O+, então o pH deu igual a 2,88, tá? Se vocês não quiserem fazer com aproximação, vocês podem fazer utilizando lá, faz a dissociação do ácido acético, CH3COOH, dissociando em H+, ou H3O+, mais o íon acetato, que é o CH3CO-, e aí você coloca a concentração no início e a concentração no equilíbrio e acaba caindo em Bhaskara. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo que usa isso. Então, vocês vão poder rever também. A curva de titulação, então, depois de eu adicionar 5 ml de base. Então, depois de eu adicionar 5 ml de base, formou-se um tampão. Então, o que eu vou considerar? Eu vou calcular primeiro o número de mols que eu tinha inicial de ácido acético. Então, eu tinha uma concentração de 0,1 mol por litro em 50 ml, transformando isso para litros, eu tenho 0,05 mols, tá? O número de mols adicionado de NaOH, então de 5 ml dessa base, a base também é 0,1. Então, 0,1 dividido por 0,005, que é os 5 ml, vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mols, certo? Muito bem. Então, o que acontece aqui agora? Então, eu tenho ácido acético reagindo com NaOH. Isso forma o quê? O acetato de sódio, né? Que é esse composto aqui, CH3CONA, mais a água. Então, eu vou calcular agora as concentrações, certo? Então, no início, eu tinha o número de mols do ácido acético de 0,005, que eu calculei aqui em cima,
E no início eu não tinha nada de NaOH, nem de acetato, nem de água. Beleza. Aí eu adicionei 0,0005 mols de NaOH e eles reagiram totalmente com o meu ácido acético. Então, no equilíbrio, quanto que eu vou ter de ácido acético? Eu vou ter o 0,0005 menos o 0,005 menos o 0,0005, que dá 0,0045. E eu vou ter o mesmo número de mols que eu adicionei de NaOH do íon lá acetato, que é o acetato de sódio, certo? Então, a concentração do ácido acético no equilíbrio vai ser o número de mols dele dividido pelo volume total. Então, eu tinha 50 ml, adicionei mais 5 ml de base das 55 ml, que aqui eu já transformei para litros e deu 0,082 mol por litro. A concentração, então, do acetato de sódio vai ser o número de mols dividido pelo volume também, que dá 9,1 vezes 10 na menos 3. Gente, aqui, lá no Scug, se vocês repararem, pelo menos na edição que eu tenho, tem um errinho. Ele considera 60 ml, mas na verdade só foi adicionado 5. No entanto, lá no final, não sei que milagre eles fazem, mas o resultado dá igualzinho, tá? Então, só para contar para vocês, se vocês forem ver lá no livro, tá 60, vocês podem se confundir. Além disso, o Scug ele faz essas contas de uma maneira um pouquinho mais direta. E eu também tento fazer por partes para facilitar o entendimento, tá? Muito bem, então aqui eu já tenho as concentrações do ácido acético e do íon acetato no equilíbrio, então agora eu posso utilizar a constante ácida do ácido acético, né, que é o H3O+, mais o íon acetato dividido pela forma não ionizada lá, que é o ácido fraco, certo? Então, eu tenho a constante ácida, tenho essa concentração e a concentração do ácido acético. E aí, então, eu encontro a concentração do íon hidrônio, que deu 1,58 vezes 10 na menos 4. Como agora eu tenho a concentração do íon hidrônio, ou também chamado de H+, eu acho o pH que é igual a 3,8, tá? Então, vamos lá. E não esqueçam que o pH, agora não me lembro quanto que deu o pH inicial e não vou voltar porque eu estou gravando os slides. Mas o pH ele tem que ir aumentando. Então, agora deu 3,8, porque eu estou adicionando uma base. Muito bem. Aí, depois, eu quero, então, gerar a curva de titulação depois de eu adicionar 50 ml de base. Quando eu adiciono 50 ml de base, eu estou exatamente no ponto de equivalência. Se eu estou no ponto de equivalência, o número de mols adicionado é igual ao número de mols inicial que eu tinha de ácido acético, certo? Então, o número de mols vai ser 0,005. E aí, todo esse ácido acético foi convertido em acetato de sódio. Então, eu não tenho nem excesso de NaOH e nem de ácido acético. Então, a solução é uma solução de um sal, que é o acetato de sódio em água, né? Então, vejam lá. Ácido acético mais NaOH forma o acetato de sódio mais água. É essa a reação da titulação. Agora, eu tenho só CH3CONa na solução, porque isso aqui foi totalmente consumido pela adição disso aqui. Muito bem. Esse sal é um sal que se dissocia na água, né? Ele se dissocia no íon acetato mais o íon sódio. E o íon acetato, ele é uma base fraca, porque ele tem uma carga negativa ali, ele tem um par de elétrons sobrando, que ele pode doar esse par de elétrons ou aceitar um próton, dependendo da definição de ácido base que vocês queiram utilizar. Então, é uma base fraca que reage com água, né? Sofrendo a hidrólise. A concentração dessa base fraca vai ser o quê? Vai ser o número de mols que foi adicionado, porque quanto de CH3CONa é formado? Exatamente o quanto de NaOH é adicionado, porque nós consideramos que o NaOH reage totalmente com o ácido acético. Muito bem.
Então, o número de mols do íon acetato vai ser esse mesmo número de mols que foi adicionado dividido pelo volume total. Eu tinha 50 ml, adicionei mais 50, deu 100 ml, que transformando em litros deu 0,1. E aí, a concentração do íon acetato, então, é 0,05 mol por litro. Muito bem, essa concentração desse íon aqui, que reage com a água, formando o ácido acético, que é o ácido fraco, mais OH-. Aqui está a explicação do porquê esse sal, né, o acetato de sódio, ele é um sal básico, ele apresenta características básicas, porque quando ele reage com a base, com a água, quer dizer, ele libera o íon OH-, que faz com que o pH aumente, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos a concentração do íon acetato no início, antes de reagir com a água. E aí nós temos o equilíbrio. É esse tipo de continha aqui que eu falei que no início da titulação a gente poderia fazer para o ácido acético, né? Em que você considera quanto que tem no início, mas você não sabe quanto que dissociou, você chama de X. Mas aí nós usamos a aproximação do Skugg para não cair na equação de segundo grau, que aqui não tem para onde fugir, vai cair em equação de segundo grau, tá? Então, aí no equilíbrio, como que vai ser? Como que eu sei o quanto de íon acetato que hidrolisou com a água, né? É uma base fraca. Então, como que eu vou saber a extensão dessa reação dessa base fraca com a água? Eu vou ter que chamar de X, porque eu não sei o quanto que reagiu. Então, vai ser 0,05 menos X, e a concentração do ácido acético e do íon H vai ser X e X. O quanto dissociar aqui é o quanto vai formar do ácido fraco e do OH-. Muito bem, continuando ainda para esse ponto de equivalência. Aqui eu só repeti os dados para ficar mais claro quando eu jogar aqui. Então, agora eu tenho uma hidrólise, né? O KH, que é a constante da hidrólise, ela é igual ao KW sobre o Ka. KW é a constante de dissociação da água e o Ka é a constante ácida do ácido acético. Isso vai ser igual, aí aqui eu montei a equaçãozinha de equilíbrio para essa reação aqui, que é a concentração do ácido acético vezes o íon hidroxila lá, OH-, dividido pela concentração do íon acetato, certo? E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores que eu tenho de concentração no equilíbrio nessa equação. Então, o KW 1 vezes 10 menos 14, o Ka 1,75 vezes 10 a menos 5, concentração de CH3COH eu chamei de X e de OH- eu chamei de X. Então, ficou X vezes X. E embaixo do íon acetato é CH3COA-, então é 0,05 menos X. Então, fazendo essa divisão aqui, essa razão de 1 vezes 10 a menos 14 por 1,75 vezes 10 a menos 5, dá 5,71 vezes 10 a menos 10. E aqui eu já multipliquei x vezes x ao quadrado. Aí, isso chegou rearranjando, tá, gente? Não esqueçam, então, que o 0,05 menos x está dividindo, vai passar multiplicando. Então, o 5,71 vezes 10 menos 10 vai multiplicar o 0,05 e também vai multiplicar o x. Aí, depois que eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou colocar tudo para o mesmo lado da equação e igualar a zero, tá? Então, ficou. Aqui eu tenho a minha equação quadrática, então, a minha equação do segundo grau. X² é igual a 5,71 vezes 10 a menos 10x, menos o termo independente, que é 2,86 vezes 10 a menos 11, igual a zero. O termo A é 1, o B é esse número, 5,71 vezes 10 a menos 10, e o C é o termo independente. Então, eu vou jogar na fórmula de Bhaskara. Aqui, óbvio que eu não desenvolvi a Bhaskara para vocês, mas caso vocês tenham dúvidas, nós vamos ter o horário de atendimento e aí eu tiro dúvidas de vocês. Então, a concentração de OH- deu 5,35 vezes 10 a menos 6, é o valor do X, né? Que, por consequência, é o valor do OH-, que é o íon que mais afeta o pH nesse caso aqui. Então, eu vou achar primeiro POH. Então, POH é igual a menos o log
de 5,35 vezes 10 menos 3, pH igual a 5,27, aí eu acho o pH. 14 menos 5,27, pH igual a 8,73. Observem que eu tenho aqui o ponto de equivalência e nesse caso, no ponto de equivalência, o pH não é 7. O pH só vai ser 7 quando eu estou considerando ácido forte com base forte. Agora eu estou considerando ácido fraco com base forte. E nesse caso aqui, o sal gerado, né, ele tem um pH básico. Por isso que deu 8,73, certo? Muito bem. Aí, o outro tipo de conta é depois do ponto de equivalência. Então, depois do ponto de equivalência, eu tenho adição de 50,01 ml de base. Quer dizer, eu só adicionei lá 0,01 ml a mais, muito pouquinho, menos que uma gota, sei lá, um quarto de gota, né? O que eu vou considerar aqui? Aqui, gente, a conta se torna bem simples. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho agora um excesso de base. Todo o ácido acético já reagiu, né? Porque nós já passamos do ponto de equivalência. E eu tenho um excesso de base. Então, aqui agora eu vou considerar. Ocorre a hidrólise? Ocorre. Mas o excesso de base, mesmo que seja um volume muito pequeno, afeta muito mais o pH, porque é a reação, né? Estou adicionando OH diretamente, tá? Então, o número de mols adicionado vai ser a concentração da base vezes o volume adicionado, que deu esse número ali, 0,005001. O número de mols de NaOH em excesso vai ser o quanto foi adicionado menos o quanto eu tinha no início, que deu 1 vezes 10 a menos 6. Então, a concentração do OH- vai ser 1 vezes 10 a menos 6 dividido pelo volume total, que é 100 ml mais o 0,1, né? Então, 100,01, que transformando para litros dá 0,10001. Isso deu uma concentração de OH- de 9,9 vezes 10 a menos 6. Então, eu acho o pOH, que deu 5, e por isso o pH é igual a 9. E pronto. Aqui eu considerei todos os 4 tipos de contas que eu devo fazer para poder gerar uma curva de titulação de um ácido fraco com uma base forte, tá? Então, nós já calculamos antes do início, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência. Aí agora nós vamos ver a tabela completa.